Mais uma vez, estamos aqui juntas, Isso. recebendo hoje uma convidada muito especial, doutora Marise Carneiro. Muito prazer. Prazer Nós todo meu. estamos honradas em recebê-la, principalmente para tratar sobre esse assunto, câncer de mama, que tanto a população necessita de informação, né, amiga? Isso. Com certeza. Agradecemos pela presença, a disponibilidade de estar aqui conosco. Fique à vontade e fale um pouquinho sobre você. Vocês já disseram o meu nome, né? Isso. O nome é grande, eu abrevio com Marise Carneiro. Eu sou médica, né? Sou médica ginecologista, mastologista e obstetra. Mas eu não faço mais obstetrícia. Por quê? Porque há anos atrás, há uns 30 anos, eu deixei consultório, eu deixei cirurgias e eu me dediquei praticamente a ir aos interiores, aos municípios, fazer a detecção precoce do câncer de mama. E aí eu chamei a atenção para a questão do nome detecção. Detecção não é prevenção, né? A gente fala assim, prevenção do câncer do colo do útero, mas mama não é prevenção. Mama é detecção, e a detecção é você encontrar precocemente algo de estranho na sua mama, e nesse momento você procura ajuda. Então aí é a detecção precoce. E se a paciente ela encontra precocemente um nódulo de mama, ela tem 95% de chance de cura. Eu tenho pacientes com mais de 20 anos que tiveram câncer avançado, mas fizeram todo o tratamento como deveria ser e hoje estão aí contando a vitória, né? Doutora, e a prevenção nesse caso do câncer de mama, como ela se dá? Não é prevenção. Não existe prevenção? Não, você não consegue prevenir. Porque, assim, quando você tem um câncer iniciando no colo do útero, você faz o Papa Nicolau, que o nome certo é colpocitologia oncótica, né? Aquele que colhe o material, faz uma lâmina e leva para o laboratório. E ali você vê processo inflamatório, você vê ao vivo, quando você colhe a citologia, se tem alguma ectopia, que a gente chama de feridinha no colo do útero, e vai tratando, né? Mas a mama não, eu sempre digo que a mama é uma caixinha de surpresa, né? Talvez ela tinha que ser feita com fechiclé, né? Que a gente abrisse, olhasse, tá tudo ok e fechasse. Mas não, é uma caixinha de surpresa. E o que é interessante é que a gente, mulher, paga um preço muito alto. Porque desde pequena nós somos tolhidas, nós somos proibidas de nos tocar e de nos olhar. Então, a gente cresce nesse ambiente, né? Que se tocar é feio, que se olhar é feio, o homem tudo pode, a mulher nada pode, Nossa. né? E aí, Como ela, psicologia? quando ela vai chegando na sua adolescência, que a mama vai nascendo, eu tiro por experiência própria. Meu pai, ele zombava muito, ele brincava, quando as meninas começavam a nascer a mama, eu já pensava, quando acontecer comigo, como é que vai ser, né? Então, tem fotos minhas, de adolescente, totalmente encurvada, corcunda, porque eu não encostava a roupa na mama. Eu fazia isso para poder afastar e não aparecer que as minhas mamas estavam nascendo. Então, assim, a partir do momento que você inicia, né, a telarca, que é a mama que vai nascendo, o nome é telarca, né, você já tem que se conhecer. Mas como é que uma mãe pode orientar uma filha se ela não foi orientada pela mãe? Exato. Então, assim, essa educação, esse ensino, né, ele tem que ocorrer. Porque, assim, mas com que idade eu devo levar minha filha para o mastologista? Não, você deve levar quando ela apresentar alguma alteração, mas ela tem que conhecer e detectar essa alteração. Interessante, né, que a senhora falando assim, é como se a gente entendesse que se cuidar ainda é um tabu. Muito. Olhar para si. Olhar para si. Aí você preste atenção. A gente não sai de casa sem ajeitar o cabelo, sem ver se a sobrancelha está correta, a maquiagem, se o brinco combina com o... né? E a gente vai compondo, mas isso a gente vai compondo o exterior. A gente não vê o interior. Se eu colocar para você e te perguntar, juntar, vamos dizer, 10 mulheres, perguntar quem aqui se examina todo mês? Ninguém. Raramente vai levantar uma. Mesmo assim, quando diz que faz errado. Meu Deus, agora me veio agora na memória, sabe o quê? Que a gente se ampara nos exames, nas revisões anuais. Se ampara nas revisões anuais, e aí é que está. O Outubro Rosa,
quando veio a Alagoas, eu articulei com a doutora Mayra Calef, que é a presidente da FEMAMA, né? Ela é mastologista, e a FEMAMA é uma federação que tem as entidades ligadas à mama. O grupo de Mama Renascer, aqui em Alagoas, aliás, em Maceió, que eu era voluntária, ele passou a fazer parte da FEMAMA num congresso que nós fomos no Rio Grande do Sul. Eu tenho fotos desse congresso. E Mayra veio a Alagoas e foi feita a primeira caminhada das Vitoriosas, que foi ali na praia da Jatiuca para Ponta Verde. Então, a partir dali, o Outubro Rosa começou a se difundir no estado. Mas como a se difundir? Eu levava isso para Arapiraca, levei para Palmeira, levei para São Miguel dos Campos, entendeu? Então, onde eu ia levando. E aqui em Maceió, quem conhecia também ia levando isso, né? Mas o que é que acontece? Só se lembra que existe mama e câncer de mama no mês de outubro. E os outros meses? Que é o que acontece com todas as campanhas, né? Exatamente, mas entenda que a campanha do Outubro Rosa não é uma campanha governamental, é uma campanha de uma ONG. Sim. É de uma ONG. Mas nós também temos campanhas outras, né? Na área da psicologia, por exemplo, como a campanha do Setembro Amarelo, que vem de várias ONGs fazem essa campanha, né? Uhum. Mas a gente discute muito que não é apenas no setembro que a gente tem que dar visibilidade ao assunto. Mas assim, Erenice, o básico é educação. Em tudo. Com certeza, em tudo. Então, assim, nós não temos uma educação de ensinar anatomia, né? De mostrar para a menina ou para o menino as alterações que vão ocorrer em seu corpo, o que é que essas alterações vão trazer para você, né? Porque, por exemplo, na idade de 13, 14 anos, eu lembro que os meus irmãos também, a maminha cresceram, né? Ficaram doloridas, mas depois elas regridem, porque eles são meninos. E a gente que é menina, a mama progride, né? Ela cresce, né? E eu ainda atendo no consultório hoje mães que se arrastam os filhos com 13, 14 anos porque a mama está doendo e está crescendo. E é uma coisa própria da idade dele, entendeu? Natural, né? Que aquilo ali vai. Aí eu pergunto, mãe, você não lembra se os seus irmãos tinham? Você não lembra se um primo tinha? Entendeu? Mas a gente hoje não, já há algum tempo a gente vive tão no automático que a gente não se apercebe das pequenas coisas. Eu conto sempre uma história de uma senhora que ela era da área da saúde e entrou no Pan Salgadinho, eu trabalhei lá uns 15 anos como mastologista, e ela entrou arrastando uma menina e chorando. Então, eu achava que o problema era ela, era com ela. Né? Quando ela entra no meu consultório, tira a blusa da menina, o problema era na criança de 9 anos. Então, a história da mãe, para mim, foi... Ela sempre reclamava que a mamãe estava doendo, mas eu não tinha tempo de olhar. E um dia, eu saindo para o trabalho, ela disse, mãe, eu não aguento mais. E levantou a blusa. Quando ela levantou a blusa, estava lá um tumor enorme na mama esquerda. Qual a idade da criança? 9 anos. Que tipo de tumor? Se o tumor gerou de uma mama, que tipo era? Eu sei que a localização era mamária, tá certo? E eu não sei o tipo histológico desse tumor, se realmente era um tumor da mama, do broto mamário, porque eu não vi mais essa criança, né? Eu encaminhei para a Santa Casa e aí foi feito o tratamento e eu não sei o final da história, entendeu? Mas assim, o que é que me marcou? Que a gente não presta atenção nos nossos filhos. A gente empresta a educação dos nossos filhos a creches, a escolas, que estávamos comentando. A vizinha que toma conta porque ganha um dinheirinho para ficar aquele horário, né? Ao namorado, que isso é um risco terrível, né? Para ficar com aquela criança, seja do sexo masculino ou feminino, há uma culpa nisso aí, né? Mas é um outro assunto. É verdade. É um outro assunto. E que a criança vai crescendo sem nenhum conhecimento do seu corpo, né? Da sua sexualidade, de nada. Isso aí, o papel é da mãe, do pai, né? O papel da mãe, a educação é de casa. O colégio, ele ensina matemática, o português, o que for necessário para o conhecimento intelectual daquela criança, né? Mas para moldar o ser humano, né? Para ele ter uma base familiar, tem que ser os pais. Então, nós vemos... Não pode terceirizar. Nós vemos essa cultura, que a questão da detectação, né? Detecção. Da questão do câncer de mama, vem a questão da educação, né? Da própria sociedade. Exato. A cultura, né? Onde as crianças, a família deveria ter o tempo
para que elas observem seus filhos, suas Exato. filhas, para que oriente da forma correta, né? Uhum. E a partir, desculpa, doutora, e a partir de qual idade se recomenda que essa educação seja feita? Desde sempre. Desde pequenininho, né? Desde Tem pequenininho. agora aquela educação, né? Agora com essa crescente violência de abuso contra crianças. De Tem a que os educação pais, do não me toque. do não me toque. Não toque aqui que não pode, não bote aqui que não pode, não pega aqui que não pode, né? Só que isso é com relação a ela se defender do exterior, Não, sim, eu tô mas entendendo. ela tem que aprender a se defender do O interior. que eu estou colocando é que cadê o olhar para essa educação inicial, Não, né? não tem, porque educar em si dá trabalho, né? E o que a gente vê são pais e mães atuais, infelizmente, que não têm esse olhar de ter o cuidado com os filhos, de ter um trabalho, porque isso dá trabalho, educar dá Sim, trabalho. A sim, mamãe dizia assim, ter menina é fácil, educar é que é ela, né? Mas Por havia aí. educação, não é? Porque na maioria das vezes, no meu tempo, né, de criança, a mãe era quem cuidava da criança e o pai era o provedor. Né? Hoje o pai e a mãe são provedores, porque na realidade eu não vejo como a liberdade feminina o que nós temos hoje, né? Porque a gente hoje é mais escrava do que antigamente. Porque antigamente a gente era a mãe, a esposa e a dona de casa, né? Certo? Certo. Hoje nós somos a mãe, a esposa, a dona de casa e a mulher que trabalha. Mais funções, A né? mulher sai de casa, muito mal vê o filho, porque deixa dormindo, né? Ou fica com alguém para cuidar, ou tem alguém que vai levar para o colégio ou para a creche. Chega à noite, o menino já está dormindo. Então, que mãe presencial é? Que pai presencial é? E o que a gente vê hoje é muita mãe solo. Não é? Você chega numa casa, 3, 4 meninos, muitas vezes cada menino filho de um pai. Que dificulta ainda mais esse Não, acompanhamento. dificulta totalmente. E a mente delas é uma mente totalmente distorcida, entendeu? Por quê? Porque elas não tiveram nenhuma orientação. Elas não tiveram orientação. Não é? Então, como você pode dar algo que você não tem? E a senhora tem todo esse know-how para falar, porque a senhora já trabalhou muito com populações em situações de vulnerabilidade. Muito, 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 muito. E agora tem um projeto aí, né, nascendo, ou já está pronto? Eu já tenho um projeto há muito tempo, né? Porque quando eu vou consultar uma mulher, eu não vejo a mama andando só. Eu vejo um corpo que tem 2 mamas. Então, aquele corpo, ele precisa de um cuidado como um todo. Cuidado como um todo. Então, a consulta que eu faço, mesmo a nível de SUS, não querendo ser melhor do que ninguém, mas é uma consulta que eu gostaria que fosse feita comigo. Entendeu? Então, tem um ditado que diz, faça Vou com os marcar no outros... horário já. Faça com os outros, Vamos, né? O que você gostaria que fosse feito com você. Se isso acontecesse, se a gente vivesse isso, nos 10 mandamentos que Deus colocou, bastava só os 2 primeiros. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Porque se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar a mulher dele, né? Existe uma série de coisas que, se você ama o próximo como ama você mesmo, ora, se você quer o bem para você, do jeito que você quer para você, você vai querer para o outro, né? Isso. E assim, a gente, como eu atendo praticamente hoje SUS em 5 municípios alagoanos, a gente vê a necessidade urgente de uma educação da população, no sentido da saúde, no sentido dos direitos que elas têm. Gente, o SUS não é de graça, não. O SUS é caríssimo. Talvez a consulta mais cara, né, o exame mais caro seja pelo SUS, Sistema Único de Saúde, porque os impostos que se pagam são impostos altíssimos. Sim. Então, quando a paciente precisa de uma consulta, precisa de um exame, aquilo ali já foi pago há muito tempo. Sim, sim. E vai continuar sendo pago. E a senhora levantou agora uma questão que me chamou a atenção. Que essa visão que a senhora está passando aqui para nós, que é uma visão genuína da medicina, é uma visão que já deixou de existir há muito tempo. Que a gente tem gerações de jovens fazendo medicina que, conversando até com um médico, a senhora deve até conhecer, mas enfim, renomado aqui de Alagoas, ele demonstrou essa preocupação também. Que geração de médicos teremos
Será que teremos uma geração de médicos que vai olhar para o paciente como um todo, como a senhora citou aí? E aqui eu englobo até a questão mental daquele sujeito que está chegando no seu consultório? Infelizmente, chega a ser uma crítica, né? Essa Eu questão não vejo, só na saúde física, como na saúde psicológica. eu Aham, vejo é necessário. uma falha imensa. Desde que você se inscreve no vestibular para medicina, deveria haver uma avaliação do candidato, psiquiátrica e psicológica. concordo plenamente. Porque muitos seguem porque o pai é dono de uma clínica. Você pode observar, normalmente ele segue a mesma especialidade do pai, porque ele vai herdar uma clínica feita, uma clientela feita, né? Não há crítica a quem segue esse rumo. Até porque né? a gente não generaliza Não aqui, generaliza, né? Mas existe muito isso, entendeu? Então, medicina, quer queira, quer não, é um sacerdócio. Né? Nós fizemos um juramento, gente, pelo amor de Deus. Para cuidar de vidas. Para cuidar de vidas. Né? Tem agora uma questão, por exemplo, com relação a abortos, né? Que está se vislumbrando, né, uma situação assim, e que o médico que fez um juramento para salvar vidas, ele não vai fazer um aborto. Concorda? Mas Ora. quantas clínicas clandestinas existem por aí? Sim, mas a né? clínica clandestina, quem vai tomar conta disso aí é a justiça divina e a justiça da terra. Eu digo, é a consciência da pessoa que fez um curso para salvar, que fez um juramento para salvar e se dispõe a tirar a vida. A consciência e a ética. A tirar a acima vida. de tudo. Entendeu? A tirar a vida. Eu fui dar uma palestra em um determinado local muito carente e se tocou nesse assunto e uma moça se levantou e disse assim, mas é melhor do que ser um menino de rua, o aborto. Aí eu disse, quem garante a você que essa criança vai ser um menino de rua? Ninguém. Ninguém. Você vê uma pessoa que nasceu numa família, né, de pessoas corretas, honestas, de um caráter inabalável, pessoas do bem, e é malandro. Ô, doutora, Então, e quando se fala em câncer de mama, quase sempre a gente vincula a mulheres mais velhas, mas essa realidade não é por aí. Não. A história natural do câncer de mama, ela mudou e muito. Eu tenho um paciente com 23 anos, paciente com 26 anos, paciente com 30, 36 anos. E quais são os fatores associados a Essa crescente. Você, Lília, é inteligente, Erenice é inteligente, né? Quem está nos ouvindo são pessoas inteligentes. Analisa. Vê hoje o que foi que você colocou no seu corpo. Tudo que a gente relacionou aqui no nosso script. A maquiagem. É verdade. Que maquiagem é essa? Né? Que Quais creme são os é esse? Né? Que contém A essa tinta para o maquiagem? cabelo dá câncer de mama? Não sei, mas é mais uma coisa que está fora do contexto que não tinha tempos atrás, né? Verdade. As comidas embutidas, né? Que se tirou a banha do porco, tirou a manteiga, porque o colesterol está alto, vamos ver, e colocaram o quê? Margarina, inclusive margarina light, diet, que de vegetal ela não tem nada, né? O óleo vegetal, que de vegetal não tem nada, né? Então, assim, eu não sei explicar. Álcool, né? Eu não sei explicar exatamente o que é que leva hoje as meninas mais novas a estar apresentando câncer de mama, mas com certeza é mudança de hábito. Mudança alimentar, o ar que a gente respira, né? O estresse que a gente passa, são vários fatores. O sedentarismo também. O sedentarismo, a questão, amamentar protege, amamentar evita, aliás, que tenha câncer de mama. Não evita não, mas ele protege. Por quê? Sim. Porque a mama ela só se torna completamente madura quando ela faz o nascer, crescer, multiplicar e o morrer. Ela tem uma sequência, né? Então a mama foi feita para quê? Para que nós amamentássemos. Ela tem um poder erótico, né? Ela tem essa questão da sexualidade, mas a função para que ela foi criada foi a amamentação. Então, se você tem 10 filhos
e você não amamenta, a sua mama pode passar 80, 90 anos, a sua mama vai estar imatura, porque ela não completou o ciclo dela. Entendeu? Já você que amamenta 2, 3, 4 e vai amamentando o outro, e emenda um menino no outro, aquela mama, ela vai completar o ciclo dela. Sim, sim. Ô, doutora, eu penso também que o consumo de álcool tem afetado muito essas mulheres. Sabe por quê? Porque as meninas e os meninos estão cada vez mais cedo, né, se inserindo Não nesse é nem o contexto. álcool em si, criatura. E esse cigarro, que você está tendo Também, cigarro? não, eu falo do álcool porque é uma crescente muito Não, grande porque assim, a do gente envolvimento desses adolescentes, acha né? que o cheiracola é aquele que a gente está vendo na rua, mas o cheiracola está dentro da nossa casa. Sim. O drogado está dentro da nossa casa. Sim. Aí você não sabe o que é que está acontecendo com o seu filho. Olha, eu digo sempre assim, há anos atrás se dizia assim, mãe, eu dizia, mãe, eu vou dormir na casa da fulaninha. Vai não. Agora se faz como é que se diz, a festa do pijama, né? Junta aquele monte de criança, né? Vai para aquela casa, né? De repente ninguém sabe quem é. Não se conhece. Hoje em dia, você não conhece os seus próprios vizinhos. Eu tenho vizinhos que se de encontrar na rua, eu não sei que ele é meu vizinho. E há tempos atrás, como era que acontecia? Né? Chegava todo mundo do trabalho, puxava as cadeiras para a calçada, um comia a comida do outro, o cuscuz aqui, ó, eu cozinhei isso, né? E havia aquela confraternização, aquela comunhão. Aquela comunhão. Hoje a gente não conhece ninguém, só quem conhece o coração do homem é Deus. Né? É quem sonda o coração. Então é muito difícil a educação hoje em dia. Né? Então, assim, é muito mais prático você terceirizar. Delegar. E por conta dessa nova realidade, que muitas mulheres estão tendo câncer com menos de 40 anos de idade, passa desapercebido, assim, eu sou nova, então não vou observar. Mas aí é que está a educação, desde que você tem ali a orientações, Lilian, de criança, à medida que você apresentar qualquer alteração na sua mão, você vai perceber. Sim, você olha muito mais para a sua maquiagem, para o seu rosto, como é que ele vai ficar, do que para o seu corpo. Então, eu não digo isso só com a mama mesmo, o órgão genital, né? Como um todo, né? Como um todo. Por exemplo, às vezes assim, não, mas doutora, chega muito com dor na axila, né? Dor, inchado, furúnculo na axila. Digo, ó, pelo foi dado para proteger. Pelo não foi dado para ser arrancado. E se fosse para a gente nascer, pelo do corpo inteiro. Mas a mulher, hoje os homens estão fazendo a mesma coisa, também. Mas a mudança de hábitos com relação à mulher de antigamente é muito sério. Né? A mulher hoje faz a definitiva de sobrancelha, né? Ela coloca cílios postiços, né? Maquiagem permanente. Uma coisa que eu acho, eu particularmente, é uma coisa minha, né? Furar a orelha da menininha assim que nasce. Gente, é uma agressão. Eu chorei. É uma agressão. Mas eu fiz. Eu coloquei eu não ia fazer na minha filha, minha sogra chegou com um brinco e vai. E a gente, quando está recém-parida, né? A gente está tão sensibilizada e a gente não consegue pensar em muita coisa. E lá vai furar a orelha da minha filha, furou uma, ela se urinou todinha. Quando ela se urinou, disse, pare, não faz. Porque naquele tempo a fraldinha era de algodão Johnson, né? Não era descartável, assim, que com gel. Então a gente via que estava com xixi. Ela se urinou toda, disse, não, pare. Mas doutora, já furou uma, deixa furar a outra, digamos, deixa eu sair. Aí eu saí e furou outra orelha. Mas hoje eu não permitiria mais. Então a senhora não recomenda? Não é que não recomende, eu acho que é uma agressão. Se ela, quando crescer, quiser furar, ela fure. Eu nunca tinha pensado por esse lado. É uma agressão, entendeu? Porque até então... Você já vem para o mundo. Primeiro, quando você nasce de um parto natural em casa com a parteira, não é uma luz desse tamanho, um holofote em cima de você, como é numa sala de parto. Tá certo? Não é com ar-condicionado ligado, porque o médico está de capota ou está com a roupa mais quente, né? E que para benefício dele, ele bota o ar frio. O bebê vem molhado e nu. Então, já no nascimento, o bebê já sofre. Já sofre. E outra coisa, o certo seria, qualquer que fosse o parto, cesárea ou normal, não cortar de imediato o cordão umbilical. Aquilo ali é o que liga ele à mãe. Então, todo parto que eu fazia, uma das coisas que eu deixei a obstetrícia também foi isso. Porque todo parto que eu fazia, fosse cesárea ou fosse normal, eu deixava o tempo do bebê, entendeu? O normal eu colocava ele com o cordão umbilical ainda
dentro da mãe, em cima da mãe, né? E ele ficava se adaptando àquele ambiente, desligava o ar, baixava a luz, e ele ficava naquele ambiente. Eu tive uma experiência muito bonita no nascimento da minha primeira neta, né? E a Valentina. Valentina nasceu num quarto humanizado, na Unimed é um quarto humanizado, tem banheira, tem bola, tem doula, né? Que fica orientando. E assim que Valentina nasceu, a gente colocou em cima da Maíra, né? Maíra sem roupa, com a mama exposta, né? Ela pegou no bico do peito. Coisa linda. Um cachorrinho, um gatinho faz isso. Nós somos animais. Será que racionais? E nós temos Será que para racionais? 5, 6, 10 gravações. Mas pra E gente... ali foi muito lindo, muito lindo, muito lindo. Era um animalzinho, era um bebê animal. Para a gente não sair muito do contexto, hoje em dia, o que é que a gente tem aí disponível para a população? A gente tem a internet. Será possível que essas mulheres não procuram se informar? Porque a internet tem muita coisa sabe como boa. É que elas se informam? Elas se informam da seguinte forma: encontra o nódulo, né? Aperta, sai secreção. Aí vai pro Google, aí endoida. Agora ChatGPT. Porque não tem ChatGPT é o doutor do momento, né? Verdade. Então tem gente se medicando, tem gente se consultando pelo ChatGPT. Perigo, né, doutora? Não, aí para que existe médico? Para que fazer medicina mais se o doutor está aí, né? Então, assim, aquela questão da semiologia, de você examinar, de você escutar o paciente, você olhar o olho no olho, porque muitas vezes eu tive essa experiência, a paciente entra, né, com anseio por conta do medo do nódulo na mama, né? E o que separa a gente é um birô e às vezes tem vidro, né? E ela bota as duas mãos assim, quando ela tira, tá a marca da mão direitinha, assim, desenhada. Tá entendendo? Eu acho isso um terror. Para mim, médico não teria birô. Quando eu atendi no meu consultório, eram 2 poltronas e uma prancheta na minha perna, porque eu não tinha anteparo nenhum. Eu não uso branco. Você não vai me ver de branco, a não ser no interior mais distante, que as pessoas só veem o doutor se for de branco ou bata. Eu boto a bata, né? Mas eu não uso branco. Entendeu? Porque isso intimida, isso afasta, né, o paciente. E eu não sou diferente de ninguém. Uma vez, quando uma paciente foi saindo, eu senti necessidade e vontade de dar um abraço nela. Eu disse, me dá um abraço. Quando eu abracei ela, ela começou a chorar. Eu disse, doutora, nunca nenhuma médica me abraçou. Eu disse, mas a diferença não é nenhuma. A diferença é que tu não fizesse medicina e eu fiz. Só porque, isso. Infelizmente, existe a cultura, né, de que os médicos, eles são, em pequenos municípios principalmente, né? Ou a autoridade, né? Ou a autoridade do município, ou aquela pessoa que é colocada num patamar acima de todos, né? Quando, na verdade, é um ser humano normal, que fez um curso para cuidar de gente. E um juramento para cuidar de vidas. Apenas isso. E que todos os profissionais tivessem essa mesma visão. E que se inspirem, né, nessa entrevista de hoje, que para a gente está sendo um presente. Doutora, e assim, nos ensinando também, porque a nossa prática em psicologia futuramente, a gente tem que ver todo o contexto do paciente também. Tem que ver. Sim. E aí a paciente entra com aquele temor, né? Porque ela encontrou algo de anormal. E quando ela entrou para mim, aí eu olhei olho no olho, porque coisa maravilhosa é olhar olho no olho. Aí quando eu olhei, eu não lembrei que ela disse a mim que estava com nódulo na mama. Eu perguntei assim, por que essa tristeza profunda? Ela leu o olhar dela. Ela desatou num choro que o nódulo ficou para trás. Que lindo, doutora. Porque o problema dela podia até ser um câncer de mama, tá? Mas o problema maior dela estava no interior. Entendeu? E esse interior, ele trabalha, muitas vezes, nos prejudicando. Ou, na maioria das vezes, nos prejudicando. É uma ansiedade, é uma depressão, né? É solidão, é a solidão, não tem com quem conversar. Não tem, é um medo. Seu sofrimento. É um medo, né? é um medo. E por falar em medo, eu queria deixar aqui uma coisa seguinte. Quando uma mulher, ela perde a mama, em média, 1 ano e meio, ela fica só. O companheiro não fica. Ela fica para trás com a doença sendo tratada, mutilada, com os filhos para criar. Traumatizada. E muitas vezes tem que colocar na justiça para a pensão alimentícia. Ou seja, por incrível que pareça. Outra violência, né? Outras violências. Então, a mulher, a violência não é só apanhar.
Com certeza, Não é? Sim. Ser negado um exame para ela, ser dificultado o acesso para ela para um tratamento no qual ela vai ter cura, é a maior violência que existe. E a senhora verifica essa violência nesse contexto aí que a senhora colocou agora? Nos interiores, muitos assim. Aqui também, casos. em todo lugar. Não tem distinção. Eu não digo a você nenhum município que eu trabalhei que não fosse do mesmo jeito. Como é que a senhora se sente, doutora? Às vezes eu me sinto um pinto golguento. Você já viu um pinto golguento? Já. Já, né? Então ele fica com o bico Já vi, enfiado no ainda chão, não. os olhos fechados, que não abre, porque ele está com uma virose, alguma coisa que está debilitando, e pelos furinhos do nariz e do bico corre um gogo que cai no chão. Então diz, esse pinto está com gogo. E normalmente esse pinto morre, né? Aí o meu refúgio é em Deus. Eu chego no meu carro e começo a conversar com Deus. Eu passei por uma situação muito difícil, há anos atrás, no Pan Salgadinho. Eu atendi duas moças, duas mulheres, né? Duas mulheres, uma com 36 anos, 3 filhos, cada filho um pai, tá? Não tinha pensão alimentícia, ela tinha que se virar para criar os meninos. E o outro, uma senhora de 52 anos, mora em Maceió, com todos os filhos já definidos, casados, e eu tinha um caso de uma paciente jovem com câncer inicial, com 3 filhos, e uma paciente com 52 anos com câncer avançado de mama. E aí, nos meus contatos, porque quem marca a biópsia sou eu, quem marca a imunistoquímica, quem vai atrás sou eu, não estou contando vantagem, estou dizendo o que eu faço. Se alguém quiser seguir o exemplo, venha para cá. Maravilha. Sou eu que marco a primeira consulta no oncologista e só largo em lugar seguro. Hoje mesmo já fui em determinado local, porque marcaram para um senhorzinho. E outra coisa, eu não atuo só na questão da mama e da parte ginecológica. Eu recebi uma foto do interior com um câncer aqui e um câncer perfurando o nariz, um senhorzinho. E aí eu só consegui, como é cabeça e pescoço, e a dificuldade para cirurgião cabeça e pescoço é grande, eu só consegui marcar ele para o dia 30 de junho. E aí eu fui no setor, hoje, do hospital, tentar antecipar, mas eu não consegui. Então, assim, e aí esse pinto golguento se recupera orando, pedindo a Deus misericórdia, né? E chora. E no caso desse do Salgadinho, eu tinha que decidir entre uma e outra. Eu só tinha uma vaga para mandar. E aí, quem vocês acham que eu deveria mandar? A jovem com 36 anos, câncer inicial, 3 filhos. A semi-idosa, 52 anos, filhos já definidos, câncer avançado. Pergunta que ela nos faz. Quem eu mandaria? Nossa, Muito difícil. muito difícil. Eu não sei nem. Aí você imagine, num lance de segundos, você tem que decidir, porque você tem um monte de mulheres ainda para atender. Eu mandei a mais nova, Eu porque tinha a imaginei. chance de sobreviver, tinha 3 filhos para criar. A idosa, câncer avançado de mama, né? E o câncer na jovem, ele é muito mais de mama, ele é muito mais agressivo do que na idosa, né? Só que era uma sexta-feira, na época eu tinha uma doblô, e eu fui para o estacionamento já à noite, saí do Salgadinho, e eu chorava e gritava e batia. E dizia, Deus me ajude. O que foi que eu fiz? Será que eu acertei? O que foi que eu fiz? Só que eu peguei o telefone da mais velha, que morava aqui em Maceió. E aí eu fiz o seguinte, clamei a Deus e pedi uma resposta. E eu vi claramente, quando Deus falou o nome de um colega no meu ouvido, que eu fazia cirurgia com ele na Santa Casa, cirurgias oncológicas, na equipe com ele. Eu liguei para ele e disse, segunda-feira eu estou te mandando uma paciente. O nome dela é fulaninha de tal. E pô, desliguei o celular por completo. Desliguei e passei o final de semana sem celular. Aí na segunda-feira, ele atendeu a paciente. Aí na segunda noite eu liguei para ela. Aí ela disse, doutora, eu fui atendida. Ai, Ou que seja, eu consegui que a de 36 anos fosse para o tratamento e eu consegui que a de 52 também fosse. Mas para essa decisão não foi fácil. Não foi fácil. Não é fácil. Não, Assim, não você é. comentando, falando sobre a sua história, e é uma coisa que eu sempre tenho em mente. Independente da profissão que nós estejamos, nós temos que ser facilitadoras. Então, é Muito bom. facilitar a vida do outro. Mas né? normalmente isso não acontece não, infelizmente. Agora sim, lógico que como futuramente nós psicólogas, você já como médica, nós não vamos ser fada madrinha, vamos salvar o Sim. mundo. Mas Sim. o que estiver no nosso alcance, Claro.
fazer o que tem que ser feito. Facilitar para o outro, né? Isso, Mas você já pensou se cada profissional ele faz a sua parte? sua parte. Exato. Eu não falo nem na área da saúde, eu falo Não, de de um uma forma recepcionista, geral, de uma de forma uma pessoa que está ali geral. atendendo Sim. De uma o forma atendimento geral, ao cliente. é ser humano, Ser é humano. amar o próximo como a si mesmo. Acabou. Isso. Entendeu? Se você tiver isso, se você viver isso, com certeza, na profissão que você tiver, você faz o melhor. Sim, Entendeu? é Você faz o verdade. melhor. Uma coisa que eu vou falar agora. Quando a gente fala especificamente da área da saúde, medicina, psicologia, né, tem tantas outras profissões magníficas, mas falando do nosso contexto aqui, né? Uhum. O quão que um sujeito que é agraciado por um atendimento desse, ele deve ficar satisfeito, doutora, porque que a gente vê, a gente que tem o privilégio, vamos dizer assim, né, conquistado, obviamente, de marcar uma consulta pelo plano de saúde. A gente fica satisfeito quando a gente é bem atendido. Eu marquei uma consulta porque eu estava tendo cefaleia matinal. E às vezes até noturno, me acordava com muita dor de cabeça, né? E eu sabia que tem muito a ver com estresse, né? Eu não desligo, né? Não Eu desligamos. não desligo, Eu sou dessas. né? Eu perguntei a uma colega onde era o botãozinho do sono para ela me ensinar, para eu aprender a ligar e desligar. E aí eu fui para um colega renomado, né? Na parte neurológica, Unimed, que eu tenho a Ascop, né? A Ascop é a Associação dos Médicos Cooperados, Sim. que eu era cooperada da Unimed, fui uma das fundadoras da Unimed, mas hoje eu não tenho mais Unimed, mas continuo com o plano e pago esse plano. E aí eu fui para esse colega por indicação. Você acredita? Não foi 5 minutos. Eu só falei. Ele não me deu minha pressão, ele não perguntou se eu menopausada eu fazia reposição hormonal, que tem a ver com cefaleia, Sim. né? Ele não perguntou nada. Eu só falei e ele foi e imprimiu uma solicitação de uma ressonância magnética, colocou na minha frente já em pé. Já lhe Ou seja, dispensando. a sua hora acabou. Triste. Entendeu? Aí, posteriormente, eu liguei para um outro colega, que uma pessoa, amiga minha, disse, Marisol, esse médico é excelente. Ele tem Unimed, e eu disse, então vou marcar para ele. E aí eu liguei para ele, porque ele dá, você acredita que as minhas pacientes todas têm o meu telefone. Eu tenho um grupo de WhatsApp de 53 mulheres com câncer de mama, que todo dia eu passo o olho para saber como é que estão, como é que está, como é que vai, como é que não vai. E aí ela me fez 1000 elogios a esse colega, outro da parte neurológica, né? E ele disse assim, quando eu liguei para ele, a conversa foi outra. Eu disse, não, eu estou aqui de plantão, venha para cá. Vem para cá para a gente conversar. Quando eu cheguei, ele me examinou da ponta do cabelo ao dedão do pé. Ele mandou andar, mandou cruzar os pés para lá e para cá, porque é o problema neurológico, para ver se eu tinha alguma deficiência, né? Usou o martelinho para ver reflexo, tudo. Tudo. No hospital, ele estando de plantão. Ele não ganhou um centavo. Então, assim, e não é a primeira vez que acontece isso comigo. Os colegas sabendo que eu sou médica, eu não quero privilégio, que eu sou médica, mas eu sei o que é o certo. Sim, nós Né? estamos Você aqui. imagine uma pessoa que não tem entendimento, Exato. né? Entra sem saber nada e sai sem saber nada. É exatamente esse contexto, né? que a gente está colocando aqui, Com papel na mão. Entendeu? Tem paciente minha que não sabe ler, e eu sei que ela não sabe ler, eu tenho que fazer áudio. Sim. Doutora, ela passou, doutora, eu não sei ler, então eu tenho que passar áudio. Quando é algum resultado que ela não sabe ler, aí eu vou descrevendo para ela o exame. Ó, aqui é o nódulo tem todas as características de benigno, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Eu vou descrevendo para ela, lendo para ela o exame, entendeu? Para que ela descanse o coração e veja que não é um câncer de mama. Doutora, e hoje a senhora trabalha em quais cidades? E qual é o contexto que a senhora tem encontrado nessas cidades? Olha, desse adoecimento do câncer de mama? O adoecimento do câncer de mama é geral. É uma coisa caótica. Homem com câncer de mama
Íamos perguntar Falar sobre sobre isso, né? Atendi em determinado. Eu gostaria de não Que é tão citar. pouco Eu, falado, gostaria, né, doutora? eu não gostaria de citar os municípios onde eu trabalho, porque eu teria que falar em algumas deficiências, entendeu? Então, não vejo por que expor, Tudo bem, tá? sem problema. Mas, assim, eu atendi um paciente, homem, alto, gordo, e entrou com a esposa, que é agente de saúde, e a filha técnica de enfermagem. E aí ele entrou para mim vestido, né, gordo, né? Eu achava que era simplesmente uma ginecomastia. O que é ginecomastia? É uma mama feminina no homem, entendeu? Sim. Que aparece, por exemplo, na adolescência, não regride e cresce e fica uma mama feminina no homem de 20, 30 anos. Quando o homem chega na idade da maturidade ou da velhice, por um problema no fígado, por uma má metabolização dos hormônios no fígado, ele desenvolve também, principalmente nos alcoólatras, eles desenvolvem a ginecomastia, né? E aí, no caso desse senhor, eu achava que era uma ginecomastia. Aí ele disse, não, doutora, porque eu estou com uma ferida no peito. Eu disse, abre a camisa e deita ali. Quando ele abriu a camisa, eu vi um curativo muito sujo, né? Grandão, muito grande o curativo, né? E muito baixo. E ele era gordo e o outro lado alto, esse lado muito baixo e o curativo. Aí eu deito aqui, ele deitou e disse, o senhor permite que eu tire o curativo? Eles podem tirar. Quando eu tirei, ele tinha um buraco. Literalmente. Aí eu disse, é um negócio, como é que o senhor está cuidando disso aqui? Ele estava no postinho, como ele era diabético, o diabetes tem propensão a processos inflamatórios resistentes, ele já tinha tomado todos os antibióticos que você possa imaginar, já tinha usado todas as pomadas que você possa imaginar que o SUS fornece, e não tinha cicatrizado. Aí foi quando ele procurou o mastologista. Ou seja, a medicina tem que funcionar da primária, da unidade Sim. primária. Aí esse médico, essa enfermeira, essa equipe aqui, ela tem que estar preparada para tudo. Para tudo. O gargalo está aqui no início, na unidade primária, e o outro gargalo está aqui, ó, na terciária, no tratamento. Porque quando ele vai procurar aqui a parte primária, né, muitas vezes demora demais. Sim. Aí, quando ele é visto na mamografia ou no ultrassom que tem um problema, ele vai para cá para tentar marcar para secundária, que é para o diagnóstico, a biópsia. Aí, quando a gente faz a biópsia, aí o trabalho agora é introduzir ele aqui num dos CACONs, que são os centros de oncologia. Entendeu? Então, eu acredito que aqui em Alagoas deveria existir mais locais de tratamento de oncologia. Abriu agora o Metropolitano, graças a Deus, né? Que está dando um suporte ao CACON da Santa Casa e o CACON do HU, mas ainda precisa de mais. Foi muito bom, né, essa colocação dela, dessa experiência que ela teve Sim. com esse rapaz. E a gente se volta para uma pergunta. Se a mulher, muitas vezes, até por falta de informação, acreditemos, né, não procura se cuidar e tentar detectar como é que está o corpo dela e tal, e o homem, nesse contexto? Não, aí é pior. Porque quando o homem ele percebe algo na mama, ele vai para um balcão de farmácia. E no balcão de farmácia, a pessoa que está lá é um balconista. Né? Normalmente não é um enfermeiro. Mesmo que fosse enfermeiro, não poderia diagnosticar ou medicar de acordo com, né? E aí é passado a bezetacil, a conhecida bezetacil, né? Que quando diz um pé de cabelo é inflamação, a bezetacil mata tudo. Resolve tudo. Resolve tudo em uma pomada. Ou seja, o homem, se ele não for gordo, ele não tiver um músculo de academia, ele vai ter um câncer em cima de um músculo fininho, se ele não for de academia, ou que não tem gordura, se ele for magrinho, já em cima de uma costela. Então, a sobrevida para o homem é muito difícil. E tem a questão também do machismo, né? Não, mas ele justamente, Além ele do não machismo, comenta, ele não ele mostra, comenta, entendeu? Quando a ele vem mostrar, o cultura. caso já está bem avançado, Uhum. entendeu? É Negação. complicado, para o homem é mais complicado. Doutora, e qual o alerta que a senhora faria para a população em geral, né? Não só para a mulher, mas... Educação, autoconhecimento, né? Na realidade, o nome não seria nem autoexame de mama, devia ser autoconhecimento. Ela teria que se conhecer da ponta do cabelo ao dedão do pé.
né? Estudar anatomia nas escolas, mostrar a fisiologia, fazer nas crianças e no adolescente a educação sexual, né? Não mostrando o sexo em si, que isso não é educação sexual, mas mostrando o que é o corpo de uma menina, ou a transformação que ela vai sofrer, né? As coisas que ela vai ter, né? Em determinado momento poderiam ter explicações em separados para os meninos, outras para as meninas, porque menstruação, o menino não menstrua, né? Então teria, entendeu? Mas o básico é conhecimento, é autoconhecimento. Se você não tiver autoconhecimento, aí tá difícil. A senhora gostaria de falar sobre o que está passando agora na nossa tela? Mostra o primeiro, bem rapidinho. Essa aqui foi a caminhada que nós fizemos, né, em 2010. Foi a primeira caminhada das Vitoriosas, na Praia da Avenida Ponta Verde. Aqui, ó, você vê a quantidade de pessoas, né, que tinha na época. Pode passar. Bom, esse aqui eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte: você está vendo essa redezinha aí azul? Está vendo esses pontinhos azul? Sim. É um sistema que vocês não conhecem. Vocês conhecem o sistema arterial, o sistema venoso, mas vocês não conhecem o sistema linfático. Deus é tão perfeito que ele fez o sangue limpo, que traz o sangue para ser purificado no pulmão sujo, que é o venoso, e ainda fez a fossa. Esses pontinhos azulzinhos são as fossas. E esses canazinhos fininhos, né, são os caninhos que levam a sujeira para as fossas. Então, a gente tem isso aqui da ponta do cabelo ao dedo no pé. Isso aí é o sistema linfático. Então, na mama é o que nos protege. Certo? Isso tem no corpo todo. Quando a gente tem uma furada no pé, não fica com a íngua, como a gente chama na virilha, aquilo ali é um gânglio linfático, entendeu? E a gente tem em todo o corpo. Quando a gente usa um desodorante, esses agora, antitranspirante 72 horas, gente, Deus fez a glândula para suar, não fez para feder. Mas agora tem até cirurgia, né? Agora não, tem muito tempo, né? Tem cirurgia para corrigir, tem. Mas quem é que tem acesso à cirurgia? Não, e outra coisa, a cirurgia é feita quando há um excesso do suor. Na verdade, eu falei sobre a cirurgia, mas me remetendo à saúde. É saudável fazer essa cirurgia? Depende se a pessoa que sua em demasiado. Entendeu? Aí a qualidade de vida é péssima, Sim. entendeu? Sim. Mas, por exemplo, a gente dá uma carreira, a gente não vai suar? Sim. Aí em cima porque a axila é um ninho, onde tem as veias pequenininhas, as artérias, o sistema linfático, né? As glândulas sudoríparas. Então, tá tudo ali naquela axila. Aí a gente faz aquela depilação, lâmina, a frio, a quente. Não, a laser porque destrói o folículo piloso, né? Ali tudo bem. Mas assim, o trauma que é causado, aí em cima você coloca um desodorante antitranspirante de 48, 72 horas. Você provocou um trauma, os linfáticos vão se defender pelo trauma, né? As glândulas sudoríparas estão ali para suar, aí tudo coloca uma droga que diz a ela não trabalhe. E aí os linfonodos vão se hipertrofiar e dar um problema seríssimo, né, que não tem antibiótico que resolva, tem que ir para uma cirurgia para fazer a ressecção de todo o tecido da axila que foi danificado. Volta ao anterior, por favor. Antes disso, você colocou. Isso aqui é a mama em corte sagital, né? A gente vê as costelas, o grande peitoral, né? E aí começa a mama, que é tecido adiposo, que é o amarelinho, as glândulas mamárias, que são essas que vocês estão vendo em lilás, né? E os ductozinhos que saem da glândula para o bico. Essa é a anatomia de uma mama normal. Vou passar. Aí aqui é quando se inicia, né? Às vezes, doutora, mas um nódulo que apareceu na minha mama, ele é um fibroadenoma, ele é um adenoma, ele é um lipoma, que são benignos. Ele pode se malignizar, só se for o azarão do azarão, né? Porque eu não posso dizer nem 100%, nem 0%. Mas, normalmente, não acontece. Quando ela nasce, a célula maligna, desde a primeira, ela já é um câncer, ela já é maligna. Ela não se transformou, ela já se gerou desse jeito, tá certo? E ela vai se multiplicando, e ela é autônoma, ou seja, ela não obedece. Ela vai crescendo indiscriminadamente. O nódulo benigno, ele forma redondinho, ele fica redondinho, como uma chimbra dentro da mama. A gente toca e sente que ele tem mobilidade e é lisinho. O câncer não, ele é fixo, né? Porque ele é tipo, você sabe que o símbolo do câncer é o caranguejo, né? Tenta pegar um caranguejo para ver o que é a primeira coisa que ele faz.
Ele fecha as patas e se agarra no que ele puder. Não é? Então, o caranguejo, que é o símbolo do câncer, é por isso, ele se agarra. Então, ele é fixo, ele é duro, como o casco de um caranguejo, ele é duro, né? E ele tem a superfície irregular. O caranguejo tem a casquinha regular? Não, ele é cheio de nós de entra e sai, né? Ele é mais ou menos nodular, a superfície é mais ou menos nodular. Então, tem essas características. Pode passar. Pronto, isso aqui são sinais de alerta no toque, né? Então, você se olha no espelho para ver se você tem alguma anormalidade, se a mama está maior do que a outra, se está mais saliente, se tem alteração na pele, se o mamilo entrou, né? Você de frente para o espelho, com os braços erguidos, né? E com os braços ao longo do corpo. Por que erguidos? Porque o câncer de mama, ele quando atinge aquele sistema linfático que fica abaixo da pele, ele repuxa, ele prende. Então, quando você está assim, né, em frente ao espelho, não aparece nada. Mas que quando você levanta o braço, o que é que acontece? Engilha. Porque a pele não acompanha o movimento, porque ela está presa lá no sistema linfático pelo câncer. Então, aparecem as dobrinhas, entendeu? E durante o banho também, porque o sabonete desliza, né? E após o banho, deitada, se você tiver uma mama muito grande, você tem que colocar um travesseiro nas costas, porque você ergue o tronco, né? Você tem facilidade em se examinar. Se você não coloca o travesseiro, a mama se espalha, flácida, você não consegue palpar porque ela já fica rente com o colchão. Então, coloca o travesseiro e você vai buscar onde ela inicia. Você faz um movimento circulatório, de fora para dentro, como aquela espiral sentinela que a gente tocava fogo onde? Sim. Na pontinha. Uhum. E ela vai girando e termina aqui. É do mesmo jeito, é uma espiral sentinela. Ele vai palpando, e não é pegando como pata de caranguejo, é sentindo na ponta dos dedos alguma anormalidade, apertando o tecido a pele contra realmente a costela, para ver se a gente consegue, arrudeia todinho. Depois que arrudeia, faz a expressão de dentro para fora, para ver se tem secreção na mama, coloca a mão atrás da cabeça, examina a axila, examina a outra mão, examina a axila, e examina as fossas supraclaviculares, que é essa saboneteirinha aqui que aparece na magrinha, né? A saboneteirinha minha está um pouquinho cheinha. Não, doutora, e esse exame, esse autoexame é de extrema importância. Extrema importância, todo mês, uma vez por mês, sempre uma semana após a parada da menstruação. Nem menstruada e nem perto. A partir de que idade, doutora? Assim que a mamãe nasce. Importante. Porque ela começa a se conhecer. Ela não vai ter nenhum preconceito, porque ela não está com maldade, ela está se examinando. Entendeu? Nós ficaríamos aqui quantas horas mais? Horas e horas e horas e vários Conversando com a assuntos. senhora, Muito bom bom. demais, bom demais. Mas Muito Moisés bom. já apareceu aqui no meu ouvido. Foi, Moisés. Foi. Ô, Moisés. A senhora quer deixar alguma mensagem, doutora, nessa nossa gravação tão espetacular, com tanta informação boa para a população? O que eu quero deixar para a população de uma forma geral, porque o homem também tem câncer de mama, né? É que se olhe mais, se examine, converse mais sobre isso, né? Tira o preconceito. Muitas vezes você vai falar, quando eu vou falar assim em público, numa sala de espera que tem homens, né? Eles não saem, eles saem para não ouvir, porque é mama, como se ele não tivesse uma mama. E outra coisa, como se ele não tivesse uma mulher em casa que tem mama. E filha, Uma filha que tem mama, entendeu? Então, quando eu falo, eu digo, volta, senta, é para você também. que o mais Entendeu? importante é desmistificar esse tabu na cabeça do isso homem. aí, aprender a se examinar, entendeu? E procurar os direitos. Ah, mas eu descobri tem 1 ano isso. Ah, doutora, mas demora tanto pelo SUS. Eu falei com a minha agente de saúde, a agente de saúde falou com não sei quem. Gente, grite! É a sua vida que está em jogo. Sim. Não é se ir na lata, chegar no seu local e nome feio e atos feios. Não. É direito. É direito. Vamos marcar um outro momento para a gente conversar. Precisamos. Novamente Precisamos. tocar nesse assunto aí do câncer de mama nos homens, né? Que é muito olha, importante. outra coisa, eu queria deixar para vocês o seguinte, é a lei 11.664 de 2008, é uma lei federal, 11.664, contempla a mama e contempla
a parte de colo de útero. E posteriormente foi colocado também o colo retal, que está assim, avassalando, né, Também. muito o câncer de cólon, não é colo de útero, é cólon Sim, retal, sim, sim. né? Então, assim, de 2008. E se você for para um postinho de periferia, a informação que o Ministério deu é que a partir de 50 anos, de 2 em 2 anos. E isso foi em 2008, a lei. A lei. Como? Nós estamos em 2026. A gente já está querendo partir de 40 anos, tirar e diminuir para 30 a primeira mamografia? Como é que eu vou fazer a partir de 50, de 2 em 2 anos, se o câncer mudou a história natural dele? Exatamente. Se mudou, a gente tem que se adequar a essa mudança, A essa realidade. a essa realidade. Entendeu? Muito Se o paciente for importante o que a senhora está falando. muito. Mamografia a partir de 30 anos é a nossa próxima meta. Já Ah, mas se tem radiação, tem, mas é mínima. E o filme que está impregnado embaixo com a imagem é de alta sensibilidade. Então, é muito melhor se fazer uma mamografia que não tem tantos danos do que você morrer com câncer de mama. temos muita coisa para conversar, É. doutora Maris. Muito obrigada pela Eu presença da agradeço senhora. essa oportunidade, foi muito rico. Muito bom, muito bom. Mas a gente tem que conversar. Tem Vamos umas sim coisas. marcar, vamos marcar. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês.